Olá, bem-vindos ao canal Desabafo Entre Linhas, eu sou a Tess, e as histórias de hoje são do subreddit Eu Sou o Diabo. Então pega seu crucifixo e água benta e vamos para a primeira história. Eu sou um babaca por pedir pra minha namorada falar em inglês com o gato dela? Eu, homem de 31 anos e minha namorada de 33, estamos juntos há 4 meses, mas decidimos morar juntos durante o surto da Covid-19. Eu me mudei para a casa dela porque é melhor em todos os aspectos. É maior, melhor bairro. Minha namorada é imigrante chilena e tem uma gata chamada Luz, uma mestiça de 18 anos. E minha namorada sempre falou apenas em espanhol com ela. Eu não sei nada de espanhol. E quando eu tento me comunicar com a gata, ela simplesmente não me responde. É porque é uma gata, né? Minha namorada me ensinou algumas palavras simples como ven, em vez de vem aqui, e regalona, ao invés de amigável. E por aí vai. Mas é difícil pra mim pronunciar essas palavras. 2 palavras? Você não consegue pronunciar 2 palavras? Tenta um pouquinho que você consegue sim, bobo. Então ontem eu pedi pra minha namorada falar apenas inglês com a gata, pra que ela se acostumasse e eu pudesse falar com ela e ser entendido. Ô anjo, a gata não vai entender você porque você tá falando inglês, é a sua entonação. Se você falar de um jeito carinhoso, ela vai entender que você quer se aproximar dela, que você quer fazer carinho. Não tem essas, gato não entende língua, caramba. Essa é a primeira vez na minha vida que eu moro com gato, mas achei que fazia sentido. Não faz sentido não, anjo, não faz não. Minha namorada riu e disse que a gata tem 18 anos e que mesmo que ela começasse a falar inglês, a gata não entenderia. Depois ela disse que a gata provavelmente não sobreviveria até o fim do ano. Então ficou em silêncio e foi pro quarto. Quando eu fui ver como ela estava chorando e pediu para eu deixá-la sozinha. Ela voltou depois e pediu desculpas por ter saído daquele jeito, mas o fato de perceber que a gata provavelmente não sobreviveria até o fim do ano a chocou, porque ela ainda não tinha pensado nisso. Mas mesmo assim, ela foi firme ao dizer que só falaria em espanhol com a gata. Eu pedi para ela me considerar nessa situação porque eu realmente gosto da gata e quero me comunicar com ela. Cara, você não gosta da gata. Se você gostasse, você teria se esforçado para aprender aquelas 2 palavrinhas em espanhol e você teria dado teus pulos aí para falar com ela de uma forma mais carinhosa. Ela disse que lamentava, mas não iria deixar os últimos meses da gata confuso, porque ela responde a certos sons que ouviu ao longo dos 18 anos, e mudar isso agora não resolveria nada. Então eu disse que ela estava sendo egoísta e que era só um gato e ela não perceberia se você começasse a falar inglês com ela. Meu Deus, cara, que otário, né? Que egoísta. Ele não tem capacidade de aprender 2 palavras em espanhol, ele não tem a capacidade de compreender que a namorada dele tá com a gatinha há 18 anos e que ela não vai sobreviver mais um ano, e ela é egoísta e é só um gato, então ela que aprenda inglês, a gata que aprenda inglês. Aí minha namorada ficou brava e disse que eu tava errado, que ela tem essa gata há 18 anos, teve outras antes, e que eu nunca tive um gato na vida e não sei como eles respondem aos humanos. Eu sou babaca por pedir pra minha namorada falar inglês com a gata. Foi voltado como babaca, claro. Ela tá com a gata há 18 anos e com ele há 4. Mete o pé na bunda desse otário e vai viver os últimos momentos com a sua gata feliz. Não tem um pingo de noção, cara. Ah, eu nunca tive gato, não sei como eles agem. A gente foi ter gato agora há uns anos e é aquilo com qualquer bicho. Se você fala de uma forma mais carinhosa, eles sabem que você tá querendo se aproximar, que você quer dar carinho. Se você grita, se você fala de forma brava, eles também vão saber. É igual uma criança. Você grita com a criança, ela começa a chorar. Se você falar com um jeito mais carinhoso, eles entendem também. Por mais que eles não entendam a sua língua, é o seu jeito, as suas expressões, o tom que você fala que vai determinar as emoções que você tá tentando passar pra ele. A gente também teve uma perda de uma gatinha há uns meses e assim, por mais grave que fosse o estado dela, a gente só queria que ela tivesse os últimos dias, os últimos momentos melhores possíveis, que ela sofresse menos. Então a gente ia pro hospital, né, ficou internada, a gente ia pra visitar, tentar fazer carinho e mostrar que ela não tava sozinha. E você ter uma gatinha de 18 anos que você sabe que também não vai conseguir viver por mais um ano, uma pessoa que quer que você obrigue a mudar a rotina dela pra ele conseguir se comunicar com a gata, cara, não faz sentido nenhum. E eu entendo que ele nunca teve gato, mas já teve interação com outros bichos, porque assim como a gente, ele tem também tem personalidades diferentes e tem as manias, ainda mais gato, né, que é cheio de mania, cheio de rotina. Então assim, pra que você quer mudar isso por alguns meses só pra ela te entender? Cara, ela não tem que te entender, você não é o tutor dela.
Pelo visto ela nem gosta de você. Cara, segue tua vida. Fica na tua. Deixa a sua namorada passar os últimos momentos que ela pode com a gatinha dela em paz. E se eu fosse ela, também consideraria muito esse relacionamento. Porque se ele tá tratando um gatinho que ela tem há 18 anos desse jeito, como se não fosse nada, o que mais que ele vai tratar como se fosse besteira da cabeça dela e o certo é ele? Um comentário aqui diz: você é o babaca. Já que você claramente não entende nada sobre gatos e sobre várias outras coisas, aqui vai uma explicação bem simplificada para você não ficar mais confuso. A gata tem 18 anos. Ela entendeu algumas palavras em espanhol durante toda a sua vida, porque gatos não entendem uma língua. Eles se familiarizam com algumas palavras que ouviram a vida toda. Nesse caso, por 18 anos. Você não vai ensiná-la inglês, ela nunca vai entender, porque não é o que ela ouviu a vida inteira. Você quer forçar a sua namorada a falar inglês com a gata porque é difícil demais pra você fazer um esforço. Só isso. Você não se importa com o espanhol, nem com a gata, nem com a sua namorada. Você só se importa com você mesmo. Aprenda um pouco de espanhol. Gatos não entendem espanhol mais do que você. Eles entendem o tom das palavras e você também poderia usar esse tom se tentasse. A gata não tá te ignorando porque precisa aprender inglês. Ela tá te ignorando porque não te conhece bem. É porque você é um trouxa. Deixe sua namorada falar a língua que ela quiser com a gata. Ou nenhuma. Você quer que sua namorada ensine uma nova língua pra gata de 18 anos, em vez de aprender a pronunciar meia dúzia de palavras? Obviamente você é um babaca e preguiçoso. Realmente não faz sentido nenhum. Ele não tá nem aí pra gata, ele não tá nem aí pra namorada dele, ele não tá nem aí pro espanhol. Ele tá aí pra ele. Essas pessoas que, se você é estrangeiro e vai para os Estados Unidos, você fala hot dog ou pronuncia alguma palavra de uma forma que não seja perfeitamente igual ao jeito que eles falam, eles fingem que não entendem, né? Tipo, se você falar hot dog, a pessoa vai entender que é um cachorro quente. Mas parece que eles não querem fazer esforço nenhum pra entender que ninguém é obrigado a falar a língua deles. Ou fazer um esforcinho a mais pra tentar entender o que a pessoa quer dizer. Os caras chegam aqui e falam pau de queijo. E a gente segue de boa com a nossa vida, entende que eles querem um pão de queijo. Mas o cara não pode aprender 2 palavras em espanhol. Vamos para a segunda história. Sou babaca por pedir para minha esposa fazer mais tarefas em casa. Eu, homem de 45 anos, e minha esposa de 40, temos 2 filhos adolescentes juntos e ambos trabalhamos em tempo integral. Antes, dividíamos muitas tarefas igualmente. Ela é ótima na cozinha, então cozinhava mais. Eu gosto de limpar, então eu limpava mais. E dividíamos o resto igualmente. E as crianças ajudavam também. Ela sofreu um acidente de carro grave há cerca de 20 meses, quebrando a coluna, quadril e perna. Ela precisou tomar analgésicos fortes por um tempo durante a recuperação. Mas há 4 meses, os medicamentos causaram uma série de convulsões. Vale mencionar que essas lesões causaram dor crônica e era legalmente incapaz de trabalhar. Agora, ela não quer ou não pode tomar analgésicos de jeito nenhum, com medo de que os efeitos colaterais voltem. É a escolha dela, mas isso é relevante. Pô, claro, né? Por muito menos eu já parei de tomar remédio também. Esses aqui estão causando convulsão nela. Um dos efeitos de longo prazo é que ela não poderia dirigir até ficar 12 meses seguidos sem convulsões e precisaria ir ao trabalho usando transporte público. Ele falou que ela estava legalmente incapaz de trabalhar, agora ela está trabalhando? Não entendi. Infelizmente isso leva quase 2 horas cada trajeto e não há alternativas viáveis. Tentamos caronas e outras opções, mas não funcionou. Meu trabalho é ajudar com as contas. E honestamente eu não sou tão dedicado à carreira quanto ela. Que seria dedicado à carreira. Trabalho menos horas, com menos estresse, mas estou a 30 minutos de carro na direção oposta e com turnos diferentes. Então não consigo levá-lo ao trabalho. Nos últimos meses, tive que assumir muito mais tarefas em casa. Claro, né, meu filho, sua mulher sofreu um acidente grave. Como ela sai cedo, 6 horas da manhã para chegar ao trabalho às 8 e só volta por volta das 6 ou 7, tem um trabalho muito estressante, sendo a principal provedora de casa, sem vontade de trocar de emprego, muitas das tarefas que ela fazia acabaram caindo sobre mim. Meu filho, você trabalha menos que ela, o seu trabalho tem menos estresse, é mais perto, você acha que é justo manter a mesma rotina que vocês tinham antes, sendo que a mulher sofreu um acidente e se quebrou inteira? Além disso, quando ela volta, muitas vezes vai dormir lá pelas 8 da noite. E sinceramente, nos finais de semana, ela só faz o mínimo necessário, preparar refeições e lavar roupas. Ela diz que é por estar cansada e sentir muita dor. Claro, caramba, a mulher demora 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Eu moro em São Paulo. Eu sei como é estressante e como demora, como é cansativo você ter que sair da sua casa pra ir pro escritório, demorar no mínimo 2 horas pra chegar, depois 2 horas pra voltar pra casa e ainda ter que fazer tarefas de casa, sendo que a pessoa que você tá junto trabalha muito menos, faz muito menos, trabalha mais perto e quer dividir as coisas iguais. Não. Moramos em uma região fria e úmida, e agora ela ainda diz que o clima contribui para isso. Mas não podemos nos mudar agora. No fim de semana, pedi para ela fazer mais em casa.
Cara, fim de semana é o único dia que a mulher tem pra descansar, pelo amor de Deus. Estou bem cansado de ter que cuidar de tudo sozinho. Tudo sozinho. Ela chega, a mulher quebrada, chega em casa, quer dormir, óbvio. No final de semana ela ainda faz comida que cansa pra caramba e lava roupa. E ele tá fazendo tudo sozinho, bota os filhos pra ajudar. Cadê os filhos? Ela disse que precisamos deixar algumas coisas passarem. Me chamou de perfeccionista, isso é um pouco de verdade. Não sei se perfeccionista é a palavra que eu usaria, é a palavra que eu tô pensando. Mas eu sinto que ela poderia fazer mais. Tarefas que ela costumava cuidar, como pegar remédios ou fazer compras, agora também ficam comigo. Nosso mercado mais próximo fica a 15 minutos de carro. Porra, 15 minutos de carro, cara, bota música aí, bota 3 músicas pra ouvir e você já chegou. Faz as suas compras lá, bota mais 3 músicas pra ouvir e voltou pra casa. Se falasse, o mercado fica a 1 hora, ainda era longe, mas você tem carro. Pelo amor de Deus. Eu entendo que ela tá cansada, mas todos ficamos cansados. Ela tá cansada, ela tá quebrada. E ela tem que aguentar um babaca como você em casa. Também entendo que ela sente dor. Acho que você não tá entendendo a dor que ela sente. Mas sinto que o acidente já faz tempo demais pra usar isso como desculpa constante. Pela 10ª vez, a mulher quebrou a coluna, a perna e o quadril. Se fosse só a coluna, já era super grave, né? Porque o que você faz com a coluna machucada? Nada. Mas ainda tem quadril e perna. Não tem como ele saber o que ela tá sentindo, porque ela tá se esforçando, além do necessário pra ir trabalhar. Porque, como ele disse, a renda principal vem dela. Então, ela deveria estar em casa descansando e ele trabalhando. Mas aí ele disse que ele não é tão dedicado assim quanto ela. Por que será, né, que ela tá tendo que trabalhar com dor? Porque o inútil não consegue fazer uma tarefinha a mais e já reclama. Ela poderá dirigir em uns 9 meses. E ela diz que precisamos nos adaptar ao novo normal até lá. Talvez eu seja idiota por não ser compreensível com as necessidades dela, mas acho que ela é a idiota por se recusar a fazer mais, especialmente à noite e nos finais de semana. Eu sou babaca? Será que vocês conseguem adivinhar qual foi o veredito? Cara, não é uma babaca, não, é um monstro. Esse subreddit de eu sou o diabo, realmente, esse aqui é o diabo Morgan, ou a coroa. Parabéns. Comentários. Ela trabalha em tempo integral, é a principal provedora, sente dor crônica por causa de um acidente e ainda tem um deslocamento de 4 horas por dia. Não é de se admirar que ela durma às 8 horas da noite. Tudo que ela disse foi algo como: amor, as coisas estão difíceis e fisicamente não consigo fazer mais do que já faço. Que tal deixarmos algumas coisas de lado por enquanto? Você ficou bravo? Você reconheceu que é perfeccionista? Otário. Mas é hora de aceitar que algumas coisas vão ficar bagunçadas por um tempo. Não se esqueça que ela faz o mínimo de preparo de refeições e lavanderia, que são as 2 tarefas domésticas mais cansativas fisicamente e tomam mais tempo. Você é o babaca. Tem uma pessoa que diz aqui: considere o divórcio, você definitivamente não a merece. A vida dela seria infinitamente melhor sem você. Depois de ser escorraçado em praticamente todos os comentários, ele colocou um acréscimo no post dizendo que ele aceita o julgamento de que é babaca e que vai conversar com ela amanhã. Não entendo como eles são casados e a mulher sofreu um acidente gravíssimo, ficou tomando remédio que deu efeito colateral de convulsão, ela não pode dirigir por algum tempo e quebrou quadril, coluna e perna. Ele não sente um pingo de dó ou de empatia por ela ainda ter que trabalhar pra colocar dinheiro em casa, já que ela ganha mais que ele. E ele ainda acha que ela tem que fazer mais em casa. Quando você tá com alguém, um relacionamento, se vocês são uma equipe, um cuidando do outro. Se um tá mal, o outro tenta se esforçar um pouco mais pra conseguir manter as coisas. Mas nesse caso, parece que ele acha que ela não faz mais que obrigação de ter que fazer tudo e ainda trabalhar, se deslocar por 2 horas pra ir e pra voltar. E manter a rotina de casa como se fosse antes, como se ela ainda tivesse com a saúde 100%. Ela ainda foi educada em tentar explicar que a situação mudou, que eles devem se adaptar. Eu espero que essa tenha sido uma situação atípica no relacionamento deles, porque se ele trata ela assim desde sempre, ela já deveria ter se separado há muito tempo, cara. Pega as crianças e vai embora. E essas crianças também, por que elas não podem ajudar mais? Falar porque as crianças ajudavam quando a mulher estava bem e agora que ela tá doente ninguém ajuda? Bom, essas foram as histórias de hoje. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal. E eu vou também deixar outras histórias e outros desabafos no link aqui na descrição para vocês assistirem. Muito obrigada e até a próxima.